cortado do Futevôlei agora. Viu? Oficialmente cortado. Mas... Só sobramos eu e ele, que não é o Azaia, é o Wellington Campos. Nós dois continuamos no time peso pesado. Você está magrinho. Wellington Campos, boa noite. Que dia agitado nos bastidores da CBF, hein, Wellington? Dia bem quente, né, João? Quente, um abraço aí para o Alê. Realmente uma quinta-feira que começou, né, com o pessoal da intervenção aqui no Rio de Janeiro, no caso o doutor José Perdiz, dizendo que tanto a PGR quanto a AGU, quando acataram os pareceres favoráveis à recondução do Edinaldo Rodrigues à presidência da CBF, temendo punições da FIFA, aí a administração provisória da CBF disse, olha, os documentos que nós estamos assinando, a FIFA está recebendo tudo direitinho e não está reclamando de nada. E mais tarde, o Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, acatou o pedido dos advogados do Edinaldo Rodrigues e o reconduziu à presidência da Confederação Brasileira de Futebol. E a primeira entrevista que o Edinaldo deu foi para a revista Veja. E na revista Veja, ele agitou ainda mais a quinta-feira. Disse que amanhã assina todos os documentos para que a CBF seja reconhecida junto ao torneio pré-olímpico da Venezuela. A seleção do Ramon Menezes se apresenta na segunda-feira e também diz o seguinte, olha, eu tenho pressa para definir a comissão técnica permanente da seleção brasileira. O Fernando Diniz tem contrato até junho, Fluminense já avisou que não o libera para a seleção em definitivo. Copa América em junho, os clubes vão perder seus jogadores por 9 rodadas. E o nome de Dorival Júnior, do São Paulo, foi citado para ser o novo técnico da seleção do Brasil. E o Felipe Luiz, lateral esquerdo, que aposentou no final do ano, deixou o Flamengo, passou durante muitos e muitos anos pela seleção brasileira, deverá ser o coordenador técnico da seleção, foi o que disse o Edinaldo Rodrigues, o Felipe Luiz fazendo aquela função que pertencia ao Juninho Paulista. Ou seja, Edinaldo volta já agitando o futebol brasileiro, principalmente nesta questão do Fernando Diniz. Se o Fernando Diniz não gostou da ideia, a torcida do Fluminense aqui no Rio respira aliviada, porque ela gosta do Fernando Diniz, campeão da América. Viu, João? Olha a situação, Wellington, que estamos vivendo no nosso futebol. Neste momento, presidente do STJD cumpre um papel de interventor na CBF, que ele não pediu. Colocaram ele lá, que é o doutor José Perdiz. Provavelmente, a qualquer momento, chega lá na CBF uma decisão judicial recolocando o Edinaldo de volta. Agora, por quanto tempo? Pode ser por alguns dias ou pode ser de maneira definitiva. Porque a decisão do Gilmar Mendes é uma decisão monocrática. E como qualquer decisão monocrática, cabe revisão dentro do próprio Supremo. Então pode amanhã ou depois o próprio Supremo respaldar a manutenção do Edinaldo e dizer, olha, está tudo certinho, concordamos com a decisão do Gilmar Mendes, o que o ministro decidiu, a corte homologa e continua Edinaldo. Ou pode acontecer exatamente o contrário. Pode vir uma decisão colegiada da corte dizendo o seguinte, não, o Gilmar Mendes é voto vencido, nós tiramos o Edinaldo, mantém a eleição na CBF. Que maluquice estamos vivendo no futebol brasileiro. Que página triste da história do futebol brasileiro. Nós não sabemos o que será do futebol brasileiro. E aí, Wellington, eu te digo o seguinte, o Edinaldo, nesse momento, ele quer um novo técnico. E a gente precisa ter um novo técnico. Agora, quem vai assumir nessa situação? Porque, imagina você bater na porta do Dorival Júnior falando, Dorival, queremos você na seleção. Eu tenho certeza que para o Dorival será um grande orgulho, uma honra ser técnico da seleção. Vai na hora. Ele aceita na hora. Agora,
o cara vai parar e vai pensar o seguinte, peraí, eu vou aceitar, eu vou largar aqui o meu contrato com o São Paulo, onde hoje eu tenho prestígio, tenho moral, campeão da Copa do Brasil, classificado para Libertadores, rearrumei a casa, um São Paulo que não ganhava nada importante há muito tempo, tô com a vida arrumadinha aqui. Eu largo, vou para a seleção. Essa decisão do Gilmar Mendes cai daqui a uma semana, daqui a um mês ou daqui a 2 ou 3, eu tô sem o São Paulo e tô sem a seleção. Imagina a situação que nós estamos vivendo no futebol brasileiro. Imagina a dificuldade. E eu não estou dizendo isso como nenhuma crítica ao Edinaldo. Ele voltando é o que ele tem que fazer. Ele tem que tentar colocar em prática algum projeto dele. Mas eu estou dizendo de quem está do outro lado da mesa. Porque, para mim, ficou muito claro o processo do Ancelotti. O cara queria vir. O cara considerava vir. Na hora que vira essa confusão, o cara fala o quê? Eu vou acertar minha vida aqui, vou ficar quietinho aqui no Real Madrid. E o Real Madrid também aproveitou e tirou a faca. Botou no peito dele e disse o seguinte, ô Ancelotti, nós temos que pensar a nossa vida, queridão. Você estava nos colocando em stand-by para lá na frente decidir sua vida com a seleção. Seu prazo deu. Você quer ficar, a vaga é sua. Se você não quiser, nós temos que ir pro mercado buscar outro nome. Ele falou, o quê? Eu vou correr o risco de ficar sem seleção brasileira e sem Real Madrid? Ou então de ir para uma seleção brasileira que eu não sei quem vai mandar em mim? Porque eu conheci o Edinaldo. Conversei com ele, agora eu não sei quem vai estar lá. Então, olha a gravidade do que está acontecendo no futebol brasileiro, Wellington Campos. Você colocou o dedo na ferida, né, João? Aí você tem uma outra questão ainda, é que você está olhando pelo lado da justiça comum que não pode intervir na CBF. Os homens da FIFA estão vindo justamente para cá e da Conmebol na segunda-feira para analisar toda esta questão política. E é interessante que na decisão do Gilmar Mendes, ele fala em eminente dano ao futebol brasileiro de ficar fora do pré-olímpico numa punição da FIFA por causa de uma intervenção da Justiça do Rio de Janeiro, né, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E ao mesmo tempo que o Gilmar Mendes também está interferindo na vida do futebol brasileiro. É uma coisa inacreditável. Né? Rola essa pro Alê. Essa pro Alê. Durma-se com um barulho desse, né, Alê? Não dá para condenar o Carlo Ancelotti, não dá para condenar, e não dá para condenar nenhum treinador do mundo. Se o Dorival amanhã fala, olha, muito obrigado pelo convite, eu vou continuar onde eu tô, você não pode condenar. Infelizmente, a maior seleção da história do futebol vive esse drama aí. Porque é uma insegurança, uma incerteza danada. Agora, vou te falar do fundo do meu coração. Sabe que eu não minto pra você, né, João? Pra outras pessoas, Pantufa, tudo. Mas eu não minto. O Edinaldo, ele voltou agora, né? Poucas horas. Pra mim é o melhor mandato dele já disparado. Já, pra mim, ele nunca fez tão bem pro futebol brasileiro, fez tanto pra CBF como nessas horas aí que ele voltou. Deixa o homem agora. Por quê? Porque ele quer colocar o Dorival, que é absolutamente justo, né? Você, então, aprova o nome do Dorival na seleção? Mas muito antes. Por quê? Porque o Dorival, se você pegar aí as últimas temporadas, tem feito trabalhos brilhantes. Tem dirigido jogadores grandes. É um cara que simplifica o futebol, tira o máximo de cada jogador. Você não precisa de muitos treinamentos. Isso aconteceu com o São Paulo. O Dorival pegou o São Paulo no meio da temporada, não pegou no início da temporada. Você não precisa de muitas sessões de treinamento para que os jogadores entendam a forma de jogar. Ele trabalha com pouquíssimas improvisações. Então é um futebol mais simples para quem não tem o dia a dia. A seleção não tem o dia a dia. Então acho que seria uma ótima, fora que é um cara absolutamente vitorioso, é um cara do bem, é um cara que você pode perguntar em off, para qualquer jogador, o Wellington tem essas respostas também. Todos os jogadores gostam do Dorival, ele é querido por todo mundo. Então, para mim, é o nome certo para dirigir a seleção brasileira. Ô Wellington, como é que você acha que vai se desenrolar essa questão do técnico da seleção brasileira com essa dificuldade que é inegável, porque hoje o Edinaldo está
sustentado por uma decisão monocrática de um ministro do Supremo, que pode ser mantido ou que pode cair. Então, como é que você acredita que vai se desdobrar esse processo? Segunda-feira, dia 8, quando a CBF reabre, né? Quando volta do recesso e quando chegam os caras da FIFA e da Conmebol. Porque quem manda nisso aí é a FIFA e a Conmebol. A CBF deve obediência jurídica à Conmebol e à FIFA. Então, temos que aguardar. E acredito que isso também não seja para ontem. Isso, a definição do novo técnico da seleção brasileira é para as próximas semanas. A seleção só volta a jogar em março e 2 partidas amistosas contra a Espanha em Madrid e a Inglaterra lá em Londres. E depois vem a Copa América em junho. Já tem um amistoso do dia 8 com o México. Então, se é o Edinaldo que vai continuar na presidência da CBF, ele tem um prazo bom para definir essa questão de Fernando Diniz deixar a seleção já nesses amistosos. O novo treinador assume quando? Como era o projeto do Ancelotti, para a Copa América. E você acha que acabaram os pepinos? Tem mais um pepino aqui, ó. O presidente Edinaldo Rodrigues é acusado de assédio sexual e moral pela ex-diretora de infraestrutura da própria CBF, ela que foi demitida pelo Edinaldo, a Luísa Xavier. Ela protocolou ação no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro no dia 21 de dezembro e cobra indenização de R$1.800.000 por causa do assédio moral e sexual na CBF, João. Momento lastimável do futebol brasileiro como um todo, e é um processo que vem se desenrolando. O Wellington vai lembrar com muito mais detalhes, porque ele vive a CBF todos os dias. O Wellington Campos, ele diariamente vai à sede da CBF. Aliás, é o único repórter do Brasil que faz isso, né? A Rádio Itatiaia mantém uma cobertura lá diária, todos os dias na CBF, e é absolutamente comum o Wellington Campos estar lá e só ele. O Wellington, eu me lembro aqui do Ricardo Teixeira, que foi tirado por problemas judiciais. Aí, para tapar o buraco, entra no lugar dele o Zé Maria Marim, que terminou preso. Aí, no lugar do Zé Maria Marim, para tentar resolver o problema, entrou o Marco Polo Del Nero, que também teve problemas judiciais, não pôde acompanhar a seleção brasileira fora do Brasil, também viveu problemas. Depois dele foi quem, Wellington? O Caboclo, né? Isso, Rogério Caboclo, que caiu por uma denúncia de assédio sexual também, uma questão desse tipo. E aí entrou no lugar dele o nosso glorioso Edinaldo. Mas antes disso ainda teve um lá do Pará, que ficou uns dias também, não teve, Wellington? Nós tivemos um período com o Coronel Nunes, né? Isso, o Coronel Nunes, ele... O glorioso Coronel Nunes ficou um período mas também, isso aí, né? O Coronel Nunes ficou um período também. Ficou um período, mas aí ele ficou doente, teve que fazer uma cirurgia no cérebro, mas ele era o vice-presidente mais velho, né? Com mais idade, mais idoso da CBF. Os últimos presidentes do Ricardo para cá, todos com problemas sérios, viu, João? Você disse tudo. Vivemos um momento muito delicado do futebol brasileiro. Mas aí, enquanto isso, tem o rei... Eu vou falar um negócio aqui que não é muito popular, tá? Não é muito popular. Eu sei que o que eu vou dizer não é muito popular, porque a gente sabe que o futebol é um ambiente corrupto, a gente sabe que o futebol é um ambiente muito propício a muita coisa errada, a gente sabe que no futebol brasileiro teve e tem muita coisa errada. Não estou descaracterizando nada disso, mas também temos que dizer o seguinte: é um fogo cruzado o tempo todo que ninguém se sustenta pela guerra, que é uma guerra política de poder e para o poder. Então, ninguém se sustenta, porque quem entra, botou a bunda na cadeira,
começa a tomar tiro com 24 horas. Reviram a vida, vão daqui, vão dali, e se não achar nada, acham alguma coisa. E se não tiver nada para achar, também arruma alguma coisa. E aí ninguém se sustenta. E aí vai essa guerra fraticida em que o futebol tá cada vez pior. Né? Em que o futebol brasileiro só perde. A gente precisa construir uma liga e não dá conta de construir uma liga. A gente precisa ter uma seleção brasileira. Gente, a gente não dá conta hoje de ter uma seleção brasileira. A seleção mais vezes campeã do mundo não tem um técnico hoje. Tem um interino. Então, assim, o que eu tô dizendo, Wellington, a par dos problemas que de fato existem, talvez o maior problema hoje do futebol brasileiro seja o problema político. É a guerra por espaço, por poder, a briga pelo trono. Isso é muito mais grave, que é, por exemplo, o que está acontecendo aí nesse caso do Edinaldo. Eu não sei se ele assediou, se ele não assediou, isso aí quem vai provar é a justiça, isso aí quem vai dizer é a justiça. Se ele tiver assediado, que pague. É isso. Se ele não tiver assediado, que ele tenha a honra dele restituída, que a gente quer que a justiça seja feita. Ou a favor de uma eventual mulher, uma eventual senhora que pode ter sido abusada e que merece todo o apoio, toda a proteção, caso isso tenha acontecido. Caso não tenha acontecido, que a pessoa também acusada tenha a sua dignidade restituída também. Então, não estou fazendo juízo de valor, que eu nem conheço o processo, não li, não vi, e a gente tem judiciária para isso, para julgar e dizer quem tem razão, se é o Edinaldo ou se é a mulher. E eu não estou aqui para fazer pré-julgamento nem do Edinaldo e nem da mulher. Mas o que a gente está vivendo no futebol brasileiro hoje é uma guerra fraticida. E é difícil alguém sobreviver no meio de uma guerra dessa. Se entrar amanhã o Zé, vão dar tiro no Zé. Se entrar o Manel, vão dar tiro no Manel. Se entrar o Pedro, vão dar tiro no Pedro. E vai vivendo essa guerra. E quem vai perdendo com isso é o futebol brasileiro, haja visto o que está acontecendo nesse momento. Nós somos uma seleção que não tem técnico. Ô João, eu queria até saber das informações aí do Wellington, porque chegou para mim aqui que o Dorival já recebeu o convite. Então, o Dorival recebendo o convite, como é que fica, inclusive, a situação do Fernando Diniz? Fernando Diniz, eu acho que até segunda ordem, ele não foi desligado da seleção. E até fica uma situação até um pouco constrangedora. O Dorival, a informação que eu tenho é que ele já recebeu o convite da CBF e está estudando essa proposta, talvez até levando em consideração o fato do Fernando Diniz nem ter sido desligado ainda, mas a informação é essa. O Dorival já recebeu o convite da CBF. Então nós temos aqui uma informação do Ale, que o Dorival já recebeu o convite, e aí eu levo para o Wellington Campos, que conhece profundamente os bastidores da CBF. Como é que fica uma vida dessa? Porque eu imagino a cabeça do Dorival. Eu imagino o que vai ser a vida do Dorival hoje à noite. Porque se o cara tem uma proposta da CBF, isso é o sonho de qualquer técnico do futebol brasileiro. Como é que o cara faz? Ele aceita para ser técnico sustentado por uma liminar? Ou não aceita e talvez perca a grande oportunidade da vida dele? Que situação, viu, Wellington Campos? É uma situação muito delicada, né, cara? Porque, como disse você, é tudo problema político. Deixa eu voltar no problema político. O Edinaldo se elegeu com apoios políticos de pessoas que depois ele se afastou, que ele brigou. O Flávio Zisweiter, por exemplo, que é um dos candidatos, quando ele assumiu, era um braço direito dele, né? Aí depois ele foi cortado da diretoria da CBF, ele brigou com o Fernando Sarney, que era um homem do Brasil na FIFA e na Comebol, ele brigou com vários presidentes de federações, ele brigou com o Rubens Lopes, né, que é um presidente da Federação do Rio de Janeiro, e um homem bem conhecido dentro desse meio político. Então, os problemas do Edinaldo politicamente passam por aí. E você tem uma outra questão. Todo mundo quer ser presidente da CBF. Você sabe quanto ganha o presidente da CBF? Quanto? 350 mil reais mês.
E são 16 salários por ano. Que é isso? Por ano. Então todo mundo cresce a porcaria do olho naquela cadeira. Você falou do bumbum na cadeira. Aí, Alê, sobre o... Deixa eu te falar um negócio. Não adianta, pode ficar tranquilo que o presidente da CBF não toma seu lugar. Porque o único salário mais alto que esse que eu conheço é o seu, viu? É verdade, é verdade. Tomara que essa praga pegue, João. Aí, João, Alê, o Dorival, ele já foi convidado, logicamente que ele vai analisar, ele vai conversar com o São Paulo, ele quer esperar, se eu sou o Dorival, eu espero segunda-feira, eu espero os caras da FIFA chegarem por aqui, porque temos mais cenas de novos capítulos desta novela. O Fernando Diniz, ele, na verdade, no contrato, ele tem mais 2 jogos na seleção, que são os 2 jogos de março. O contrato dele é de 1 ano e termina em junho com a seleção brasileira. Como que isso vai ser costurado? E acho que o Fernando não criaria nenhum problema em deixar a seleção brasileira agora, para que o Dorival assumisse. Não vejo nenhum empecilho nisso, porque o problema nesse momento é muito mais político nos corredores da CBF do que no comando da seleção brasileira, que só volta a jogar em março. Agora, a próxima é a pré-olímpica do Ramon Menezes. Ele se reúne segunda-feira com essa moçada. A gente vai acompanhando. A cada hora surge um fato novo na vida da CBF, João e Alê. Mas eu queria fazer, a par de tudo isso, um registro para a posteridade da dignidade da correção do doutor Zé Perdiz nesse período que ele esteve, ou que ele está, né? Eu não sei nesse minuto se ele esteve ou se ele está. Daqui a pouco nesse muda. Minuto, Edinaldo, já é ou não é, Wellington? Já é ou não é, Wellington? O Edinaldo já se reconsidera... A CBF já foi notificada? Não, oficialmente não, porque isso não é feito por telefone. Vem um oficial de justiça para comunicar. Só que vem de hoje para amanhã, a justiça está em recesso, já voltou a trabalhar normalmente. Então você tem essas burocracias, né, que a gente tem que ver. Como saiu em toda a mídia, o cara diz que já está. Olha, então, na prática, é o seguinte, nós não sabemos nesse exato momento, às 8h29 da quinta-feira, dia 4 de janeiro, nós não sabemos quem é o presidente da CBF no momento. Se é o Edinaldo, que já está de volta, ou se ainda é o José Perdiz interinamente. Não sabendo isso... Sabemos também que é o treinador? Né? Aí Olha, há de se destacar a correção que esse cara teve nesse período, né? Nós não vimos o cara querer aparecer, chamar atenção de nada, querer buscar holofote, glamour, grandes decisões. Seria normal um cara, eu falei isso aqui recentemente, Alê, o cara falar o seguinte, deixa comigo que agora a bola é minha, tô pegando avião, tô indo lá pra Madrid, vou lá me reunir com o Ancelotti, vou voltar com o Ancelotti debaixo do braço. Seria absolutamente normal, né? A gente conhece o meio do futebol, o glamour, a vaidade, o holofote. Eu não vi esse cara em absolutamente nada querendo extrapolar uma posição republicana, uma posição de decência ali, né? Então, sinceramente, eu acho que tem que se elogiar isso também num momento que a gente vê tanto problema no futebol brasileiro também. Ídolo, fica de plantão aí, porque a qualquer momento podemos ter novos capítulos dessa novela, viu? Com certeza, João. E reforço tudo que você falou do doutor José Perdiz, falei com ele ainda há pouco, perguntei a ele, o senhor vai se manifestar? Não vou me manifestar. Então, ele permaneceu na dele o tempo todo, em que foi, ou que é, ou que ainda será interventor da Confederação Brasileira de Futebol, ele que faz um belíssimo trabalho como presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. Um abraço, João, um abraço, Alê, estamos atentos aqui, que a gente não dorme.